E agora vamos falar sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro. Theo Taveira está em Manaus, Igor Duarte em Boa Vista. Vamos conversar aqui com eles. Oi, Theo. Vocês viajaram, já estão há alguns dias aí, tanto no Amazonas quanto em Roraima, né? Enfim, que protagonizaram aqueles atos de massacre, quase 100 mortos desde o início do ano. Agora, Theo, começando com você, que está em Manaus, no Amazonas, você passou o dia hoje numa cadeia pública para onde foram transferidos 280 presos ameaçados de morte. Quero saber o que você descobriu, o que você apurou nessa sua visita. Oi, Amanda, muito boa noite a você, boa noite a todo mundo que nos acompanha no Rede TV News. Amanda, a gente fala aqui de frente ao Raimundo Vidal Pessoa, que é essa cadeia pública que você citou e que vive um momento muito tenso. Esses 280 presos que você lembrou bem, que foram transferidos para cá, nesse momento vivem um momento muito tenso, mas eu vou explicar, antes de trazer a situação deles, eu vou explicar para você um pouquinho o que é a Vidal Pessoa. Essa cadeia atrás de mim é a cadeia mais antiga do estado do Amazonas. Ela tem quase 110 anos. Justamente por essa idade, no ano passado, ela foi desativada em outubro do ano passado porque não tinha mais qualquer condição de receber os presos. Só que aí, esse ano, depois de toda essa crise penitenciária que tomou conta aqui do estado do Amazonas, ela precisou ser colocada para funcionar de novo às pressas. Por quê? Porque havia uma necessidade urgente de colocar num local separado os presos que estavam correndo risco de morte, que eram ameaçados, estavam na lista negra da Família do Norte. Portanto, eles saíram do Compage, que é o complexo penitenciário, que fica em outra região de Manaus, e foram trazidos para cá. Enquanto a gente conversa nesse momento, eles estão aqui, esses 280 presos, numa situação que em tese seria mais segura. Acontece que de ontem para hoje, Amanda, houve uma nova situação que nos foi passada para a nossa equipe por agentes penitenciários e que agora eu queria contar para vocês. Por causa dessa facilidade incrível de comunicação entre os detentos no sistema prisional brasileiro, aqui no estado do Amazonas não é diferente, chegou uma ordem dada por líderes da Família do Norte aqui ao presídio Vidal Pessoa de que quem matasse membros do PCC e estupradores receberia salvo-conduto. Em outras palavras, sairia dessa lista negra. No momento em que essa informação chegou aqui, Amanda, aconteceu uma divisão imediata, um racha imediato. Para vocês terem ideia do tamanho dessa divisão. Enquanto a gente conversa aqui, 200 presos que estão lá dentro já juraram lealdade à FDN e juraram matar, portanto, membros do PCC para realmente receber esse perdão. Então, enquanto a gente está falando, lá dentro são 200 contra 80. 80 que ainda estão ligados ao PCC ou são estupradores e correm nesse momento o risco de morrer. Essa situação toda transformou o Vidal Pessoa num verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. Agentes penitenciários nos passaram essa informação, agentes penitenciários esses que estão com muito medo de trabalhar, porque nesse momento a situação é muito tensa por aqui, inclusive eles estão com tanto medo, tanto receio, que não estão nem levando as refeições aos detentos, porque tem medo que comece neste momento uma rebelião que pode causar mais um massacre aqui no estado do Amazonas. Portanto, essa é informação muito preocupante. A gente conversou com alguns agentes penitenciários e um deles gravou uma entrevista que a gente traz agora para o nosso telespectador do Rede TV News. Vamos ver. Eles disseram que vão pegar um agente como refém ou dois, quem estiver lá dentro, e vão vir na frente para matar os 80 membros do PCC que estão aqui na frente. Então, os agentes com medo que a segurança deles não está, a vida deles não está garantida, a segurança não está garantida, e com medo eles não estão podendo levar. E agora o repórter Igor Duarte, que está em Boa Vista, traz as informações sobre uma nova tentativa de fuga da penitenciária agrícola de Monte Cristo, onde 33 pessoas foram mortas na semana passada. Igor, boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Pois é, de fato, houve uma tentativa de fuga nesta quarta-feira, às 11 horas da noite. 9 detentos da ala 12, eles usaram chaves caseiras para abrir os cadeados. Em seguida, eles foram até um muro. Nesse muro, eles tentaram abrir um buraco para ter acesso às alas 13, 14 e 15, mas aí eles foram surpreendidos pelos policiais. Há cerca de 50 minutos, nós ouvimos
4 disparos vindos aqui da penitenciária agrícola de Monte Cristo. Nós conversamos com policiais do BOP, que inclusive informaram que a segurança foi reforçada, mais policiais do BOP vieram para cá e eles disseram que foram tiros disparados de armas não letais porque alguns presos estariam desobedecendo regras aqui do presídio. Agora, diferente de ontem, nós não tínhamos aqui nenhum familiar de presos. Hoje nós observamos vários familiares aqui, mas eles não conseguiram fazer a visita porque ainda não foi autorizado pelo governo que os familiares façam essas visitas desde que aconteceu no último dia 6 a chacina em que 33 presos foram executados. Conversei com um parente e ele me disse uma informação que me deixou até surpreso. Ele disse que existe uma lista, que mais pessoas estariam sendo ali preparadas para ser executadas por membros aqui do PCC. Agora, para quem está em casa, para entender um pouco o que teria motivado essa briga, essa guerra entre o PCC e o Comando Vermelho, é que no ano passado um narcotraficante que tomava conta de um ponto de drogas ali na fronteira entre o Paraguai e o Brasil, esse narcotraficante foi assassinado. Desde então o PCC tomou conta desse ponto de drogas, excluiu o Comando Vermelho, eles eram aliados desde 1990 e aí a relação ficou muito ruim. Quando em outubro do ano passado, 10 presos, membros do Comando Vermelho, foram assassinados aqui na penitenciária agrícola de Monte Cristo e aí os outros membros do Comando Vermelho foram transferidos para a cadeia aqui, a outra cadeia aqui da cidade de Boa Vista. Mas vamos acompanhar a reportagem. As imagens que você vê agora foram gravadas dentro do presídio agrícola de Monte Cristo e conseguidas com exclusividade pelo jornalismo da Rede TV. Nelas, é possível ver o momento em que um policial encontra, durante uma vistoria em uma das celas, vergalhões usados como armas pelos criminosos e que estavam escondidos dentro do encanamento de um vaso sanitário. Nessa outra imagem, feita por um preso com um aparelho celular, é possível ver a situação da cela. Essa é a pura realidade que está acontecendo aqui na PA de Monte Cristo aqui, ó. Só espancamento, opressão. Estão transformando nós em bicho, velho. Logo depois, ele caminha em direção a um vaso sanitário, sujo de sangue, e explica que ali um jovem foi assassinado por companheiros de cela. Isso aqui é sangue. É sangue da cabeça de um jovem, quebraram aqui dentro, tá dentro da cela dele, quebraram a cabeça dele, entraram aqui dentro e quebraram. Nessa outra imagem, feita dias antes de uma rebelião em outubro de 2014 e que terminou com a morte de 10 presos, um detento conversa com colegas de cela durante uma rebelião e pede calma a eles. Os policiais armados com fuzis e com escudos aguardam o preso resolver a situação para evitar qualquer tumulto. Ninguém vai quebrar cadeado, ninguém vai tocar fogo em colchão, ninguém vai matar estuprador e nem faltar com respeito com os polícias, porque nós vamos resolver isso agora. Agora as imagens são da ala da cozinha, um espaço também conhecido como favela, onde os presos construíram suas próprias celas com compensados de madeira. Um deles zomba da situação. É o presídio mais engraçado de Boa Vista, né? Esse agente penitenciário, que não quer ser identificado, confirma as condições precárias do presídio. Faz quando eles no vaso sanitário, em cano, em tubulação, nas paredes mesmo, lá eles conseguem dibriar muito bem lá a questão, porque a parede é facilmente perfurada, né? Então... Ele também detalha como encontrou o local após o massacre na semana passada, que deixou 33 mortos. Era corpos totalmente desmontados, né? Destroçados como se fosse brinquedo, né? Cortado membro por membro, os órgãos arrancados, os olhos arrancados, todas as cabeças arrancadas, né? Nós estamos em frente a uma das entradas da cadeia pública de Boa Vista, que fica próximo ao centro da cidade. Essa penitenciária tem a capacidade de receber 120 presos, mas hoje recebe pouco mais de 300 detentos. E boa parte desses presos pertence à facção criminosa Comando Vermelho. Eles foram transferidos para cá após uma série de mortes em outubro do ano passado. Foram 10 mortes durante uma rebelião. Eles foram assassinados por membros do PCC e aí sim transferidos para cá. O que a gente observa aqui em frente é que as guaritas, elas estão vazias, não tem nenhuma segurança, tudo livre. A gente vai sair daqui e vamos seguir direto para a penitenciária agrícola de Monte Cristo para calcular o tempo. A gente vai de carro e vamos pegar a estrada
agora. Da cadeia pública até aqui, a penitenciária agrícola de Monte Cristo, nós gastamos cerca de 20 minutos. Um tempo muito curto se a gente considerar o grau de violência dos envolvidos dessas duas facções que estão em guerra. O governo federal disponibilizou 44 milhões de reais para Roraima, quantia que pode ajudar a resolver parte do problema. O governo do estado de Roraima, com recursos próprios, está construindo outro presídio, no mesmo valor desse presídio que nós estamos construindo com recurso federal. Estamos também investindo dinheiro também no término de mais um presídio aqui na capital e entrando com mais dinheiro também para terminar outro presídio no sul do estado. Em Boa Vista, a violência do massacre e a possibilidade de fuga de criminosos têm tirado a tranquilidade da população e dos governantes. O sentimento que dá é de indignação, no sentido de que a facilidade que tem da questão de soltá-los, né? A penitenciária aqui de Monte Cristo é um barril de pólvora, com certeza. Ali é todo dia tensão, todo dia evitando crime.